Você já teve a sensação de que o vento da sua vida mudou de repente? Um dia tudo parecia calmo e tranquilo, e no outro parece que o mundo estava desabando na sua cabeça? Pois é, Paulo também passou por uma experiência assim, com ventos contrários, com perdas de controle e com naufrágios de um barco. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, você já sabe, né? Não se esqueça de se inscrever nesse canal se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, porque a palavra em foco é um instrumento de transformação de vidas por meio da palavra de Deus. Então, o que parecia ser o fim, na verdade, era o início de um lindo testemunho. Porque, na verdade, meus irmãos, Deus não prometeu para nós mares calmos, mas Ele prometeu a sua presença constante. O texto que nós meditaremos hoje, ele se encontra em Atos, capítulo 27, do 13 ao 44. Eu confesso para você, tá? É um texto um pouco longo, mas vale muito a pena o investimento do seu tempo. Então, se você me fizer companhia até o final desse vídeo, eu garanto para você que você vai ser grandemente impactado pelo testemunho de Paulo. Olha o que a palavra de Deus diz. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem à costa da Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol e nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, senhores, ter-me dado ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitaram este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impedidos de um e outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças e passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em alguns dos lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e, tendo já deitado, bateu ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E, entretanto, que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comesse alguma coisa, dizendo: E já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, vos exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. E refeitos com comida, aliviaram o navio, lançaram o trigo ao mar, e sendo já dia, não conheceram a terra.
Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio e fixa a proa. Ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorbou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar, e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Antes da gente entrar na mensagem central desse vídeo, eu quero te contar um pouco do contexto, para que você entenda que situação era essa, né? Onde que Paulo estava, o que ele estava fazendo. Bem, lá em Atos 21, se você voltar lá e for ler Atos 21, você vai ver que Paulo foi preso pelas suas pregações, né? Por pregar o evangelho do Senhor Jesus, e por isso ele foi preso. Só que Paulo, ele era um cidadão romano, e como cidadão romano, ele tinha o direito de solicitar que ele fosse julgado perante César, lá em Roma. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele estava sendo levado de Jerusalém até Roma para que ele fosse apresentado a César e fosse julgado por César. O capítulo 27 narra parte dessa viagem, né? Ele conta um pouco dessa história, dessa narrativa. Não era só Paulo que estava sendo levado, existiam outros presos que estavam sendo transportados também para Roma. Era uma rota muito comum, era um navio egípcio que carregava trigo, e era uma rota muito comum entre Alexandria e Roma, tá? Então, dentro desse contexto, Paulo estava lá preso, sendo levado a Roma para ser apresentado diante de César, e aconteceu que eles estavam navegando, e quando tudo parecia calmo, quando tudo parecia tranquilo, quando parecia que os ventos estavam favoráveis, eis que uma grande tempestade abate o seu navio ali, é o navio que eles estavam sendo transportados, e aí começa, né, toda essa saga que nós lemos aqui nesse texto bíblico precioso. Primeira lição dessa narrativa toda, irmã Nai? Primeira lição é essa, meus irmãos. Nem todo vento favorável realmente é bom. Às vezes, esse vento favorável na nossa vida, ele nos engana. Nós achamos que tudo está indo tranquilamente, que tudo está tranquilo, que está bom, que está favorável, mas na verdade não está, tá, meus irmãos? Então isso é muito precioso. O texto diz lá no verso 13 que os ventos estavam soprando brandamente. E eles acreditavam que estavam no caminho correto, no caminho certo. Mas, meu irmão, nem todo vento bom vem de Deus. Às vezes, esse vento tranquilo que nós temos vivido, né, na nossa vida, ele só é o prenúncio de uma grande tempestade. Paulo havia sido avisado pelo Espírito Santo, mas aqueles homens estavam confiando na sua sabedoria, né, naquilo que eles conheciam de navegação, e eles seguiram a sua viagem. E quantas vezes, meus irmãos, a gente não toma decisões na nossa vida baseado no nosso próprio conhecimento e não na inspiração divina, não naquilo que Deus fala para nós. Às vezes Deus fala contigo e diz, olha, não é por esse caminho, não vai por aí. Mas você insiste porque você acha que é o caminho correto, que é o caminho que vai te levar mais rápido para alcançar o teu objetivo. E você segue. E quando você chega mais na frente, você encontra uma tempestade grandiosa que abala as tuas estruturas. E aqueles homens estavam ali navegando no mar tranquilo, né, com ventos tranquilos. E de repente eles foram abatidos por um vento chamado Euroaquilão. É uma espécie de furacão no Mediterrâneo. E tudo que parecia calmo se transformou em um caos. Eles começaram a padecer, a ficarem temerosos, né? A Bíblia diz que eles abandonaram cargas no meio do caminho. Por quê? Porque não estavam em ventos calmos. Agora a situação tinha mudado completamente. Não era mais uma situação controlável e contornável por eles. Eles não tinham mais domínio daquilo, né? Já estava fora dos seus controles. E sabe o que a Bíblia diz? Que eles perderam a esperança de serem salvos. Eles perderam toda a sua esperança de conseguir chegar em segurança. E aqui nós temos a segunda reflexão preciosa desse texto. Quando perde-se o controle, quando nada está mais no controle das suas mãos, como que você age? Como que você se comporta? Como nós nos comportamos quando nós não temos mais o controle da situação nas nossas mãos? A Bíblia conta que eles ficaram desesperançosos. A Bíblia conta que eles perderam as esperanças de saírem daquela situação em segurança.
Mas a Bíblia conta também que quando tudo perde o controle, Deus começa a agir. Quando tudo está fora do nosso controle, meus irmãos, Deus toma o prumo e Ele assume o nosso lugar. Paulo não entrou em pânico. Pelo contrário, ele orou ao Senhor. Deus permite o descontrole humano, meus irmãos, para se revelar, para revelar quem Ele é e para dizer que Ele é o único que tem o controle das coisas. Mas ainda há um terceiro ponto muito significativo para a gente aprender nessa história. Deus fala. A voz de Deus é ouvida no meio da tempestade. Você entende que quando você está no desespero, quando você perdeu o controle, quando você não tem mais nada, a única esperança é o próprio Deus, porque Ele não perde o controle. Mais uma vez eu repito, Deus permite o descontrole humano para Ele provar que Ele tem o controle absoluto nas nossas vidas. Depois de dias sem comer, Paulo se levanta e diz: ninguém perderá a sua vida. Deus falando, meus irmãos. Deus falou na tempestade. A Bíblia diz, e Paulo relatou ali aqueles homens que Deus falou com ele, que Deus disse que nenhuma daquelas vidas se perderiam. O barco da tua vida, meu irmão, pode quebrar, mas o propósito ele vai continuar, porque Deus não perde o controle da tua vida. Deus não prometeu que aquelas estruturas daquele barco durariam, mas Ele prometeu que todos aqueles homens chegariam em segurança. Quantas vezes a gente já não se sentiu desesperançosos? Quantas vezes a gente já não sentiu que a gente perdeu o controle da nossa própria vida? E Deus diz: calma, calma, meu filho, porque eu continuo aqui. Eu costumo dizer, meus irmãos, que Deus nunca esconde a sua face de nós, Ele nunca se afasta de nós, mas nós claramente e facilmente nos afastamos dele. Facilmente nós deixamos de ouvir a voz de Deus no meio da tempestade porque nós deixamos de olhar para o Senhor. Nós deixamos de buscar a sua face. Nós deixamos de buscar o controle das mãos dele nas nossas vidas. A gente acaba querendo segurar esse controle. Um controle que não está nem no meu e no seu poder. Está nas mãos do Senhor. Entrega a tua vida para ele. Deixa ele controlar do jeito que ele achar que é melhor. Porque ele sim sabe o que é melhor para cada um de nós. Paulo é um exemplo grandioso de confiança em Deus. Ele disse: eu creio que Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu, aquilo que ele me falou. Aquilo que foi dito a mim vai se cumprir. Ele deu palavras de confiança, meus irmãos, para aqueles homens. Ele deu palavras de esperança para aqueles homens no meio daquela tempestade. E por meio dessa mensagem eu garanto para você, Deus vai fazer exatamente aquilo que Ele prometeu na sua vida. Aquilo que Ele tem de promessa para você vai se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, meus irmãos. É essa fé de Paulo, é essa confiança no Senhor que nós precisamos ter. Porque sim, meus irmãos, é essa fé que nos faz permanecer na presença do Senhor quando as nossas estruturas estão abaladas. E a quarta reflexão preciosa que nós temos: o naufrágio não é o fim. O naufrágio, ele é o meio. Deus ainda vai fazer muitas outras coisas na sua e na minha vida. Você crê nisso? Eu consigo ouvir um amém daqui? O navio, meus irmãos, se despedaçou, mas as pessoas conseguiram se salvar. Alguns a nado, outros em cima de algum material do barco, mas todos conseguiram se salvar. Nem todas as pessoas chegam lá no seu objetivo do mesmo jeito, meus irmãos. Mas a promessa de Deus é que todos chegarão, se Ele estiver no controle, se Ele estiver conduzindo, se Ele estiver orientando. Deus ainda transforma, meus irmãos, naufrágios em testemunhos grandiosos. Ele ainda usa pedaços de barco quebrado para te levar no teu objetivo. O barco pode afundar, meus irmãos, mas a promessa de Deus jamais vai afundar. O vento pode até mudar, mas o propósito de Deus ele é firme. A presença de Deus é a âncora que sustenta a minha e a sua vida quando o mar se revolta. Em quem está a tua confiança? Onde está a tua esperança? Onde você está ancorado? Que seja na presença do Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus querido, Pai, muito obrigada, Jesus, por mais um dia em que nós ouvimos a Tua voz por meio da Tua palavra.
Obrigada, Paizinho, porque o Senhor tem falado aos nossos corações e o Senhor tem testificado dessa palavra na nossa vida, no nosso dia a dia, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor não tem nos abandonado. Porque em meio à tempestade nós temos sentido o toque do Teu Santo Espírito no nosso meio. Porque, Pai, nós temos até perdido o controle das nossas vidas, mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor está no controle, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor não nos desampara, que o Senhor não perde, ó Deus, as nossas vidas, que o Senhor não perde, ó Deus, o controle das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor olhe por essa pessoa que abriu esse vídeo nesse momento. Encontre ela, Senhor, porque o Senhor conhece todas as coisas, todas as pessoas. O Senhor conhece cada necessidade de cada um de nós. Entra com provisão, Senhor, nessa vida. Entra com provisão, Senhor, na vida dessa família que está aqui representada. Que o Senhor possa operar milagres, ó Deus, que o Senhor possa livrar das tempestades, que o Senhor possa dar, ó Deus, um pedaço de embarcação para que cada um se segure e alcance o seu objetivo, Pai. Em nome de Jesus, fortaleça a nossa fé, Senhor, para que nós possamos ter a mesma fé, Senhor, e a mesma confiança de Paulo, para que a gente possa crer, Senhor, que o Senhor está no controle das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, não permita que a nossa fé esteja baseada nas coisas que vemos, Senhor, mas que nós tenhamos a nossa fé baseada naquilo que não vemos, porque o Senhor está no controle das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, cura os enfermos, sara suas feridas, restaura aqueles que estão precisando, ó Deus, de bênçãos espirituais. Cuida, Senhor, daqueles que ainda não encontraram seus chamados, para que encontrem, Senhor, para que ajam, para que trabalhem para o Senhor e para o teu reino. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, a vida de cada um de nós e que possamos nos manter firmes e constantes na palavra, Senhor, constantes na tua presença. Nós oramos agradecidos, Pai, com ações de graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, como é precioso compartilhar com você a porção dessa palavra. Uma palavra que acalma, que traz paz, que nos vivifica e que nos faz entender que Deus não perde o controle das nossas vidas. Que nos faz entender que nós estamos guardados pela boa mão do Senhor. Eu quero te dizer que existem pessoas que precisam de mim e de você. Existem pessoas que precisam entender que a nossa confiança tem que estar em Deus. Existem pessoas nesse mundo que estão carecendo de uma porção da palavra do Senhor. Então eu te encorajo. Compartilhe esse vídeo com quantas pessoas você quiser, para que elas conheçam a profundidade da palavra do Senhor, para que elas entendam que a tempestade pode estar assolando a sua porta, mas que Deus não perde o controle das nossas vidas. Compartilhe essa palavra, curte esse vídeo, porque se você curtir, o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo relevante, que tem feito diferença na vida das pessoas, e ele vai entregar para mais pessoas. E com isso, juntos, nós vamos compartilhar a palavra do Senhor, e nós vamos transformar vidas por meio dessa palavra que é tão viva e que é tão eficaz. Amém? Você crê nisso? Compartilhe, seja um agente multiplicador. Eu tenho certeza que se fossem memes, que se fossem vídeos de cunho divertido, muitos compartilhariam. Mas quando é a porção da palavra do Senhor, as pessoas são temerosas. Não permita que o medo, que a tempestade, que ela te prive de compartilhar a graça e a misericórdia do Senhor. Envie esse vídeo para quantas pessoas você desejar. Eu estou contando com você e eu tenho certeza que Deus está contando com cada um de nós para que o Evangelho seja pregado a cada criatura, a toda criatura da face da terra. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Amém.